A paz do Senhor, amados, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência no nosso estudo bíblico, no tema que temos proposto para toda manhã de domingo. Lembrando que nós temos falado e o tema tem sido paradoxos bíblicos. E em cima desse tema nós temos estudado, meditado, refletido sobre muitos paradoxos que nós vemos que se encontram na Bíblia Sagrada. E na nossa aula de hoje não será diferente, nós vamos continuar nesse mesmo objetivo, nesse mesmo entendimento, mas antes eu quero agradecer ao pastor Fernando, que é o pastor da Igreja Batista Fonte, que tem cedido o material no qual nós estamos estudando. O material foi produzido e preparado pelo pastor e ele cedeu gentilmente ao pastor Samuel, e em cima do material do pastor Fernando nós temos meditado e estudado sobre esse tema nas manhãs de domingo. Mas, dito isso, vamos continuar então o nosso tema nessa manhã, paradoxos bíblicos. E para isso eu quero ler com você um texto que está no livro de Atos, no capítulo 20, no verso 33 ao 35, que diz o seguinte: De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e a dos que estavam comigo. Em tudo vos dei exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Já no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 43 ao 45, nós temos a seguinte afirmação. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo, ou você pode ler posteriormente. Mas o texto nos diz o seguinte: Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o que vos sirvam. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate a muitos. Veja que aqui está falando no final sobre Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 20 ao 23, nós temos o seguinte texto. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Em João, no capítulo 15, no verso 11 ao 13, nós temos a seguinte afirmação: Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus próprios amigos. Tem uma frase de uma missionária na Índia, o nome dela é Amy Carmichael. Ela disse o seguinte: você pode dar sem amor, mas não pode amar sem dar. Então essa missionária ela disse essa frase: você pode dar sem amor, mas não pode amar sem dar. Olha o contexto e o sentido dessa frase. E em cima dessa frase, dessa missionária na Índia, e em cima dos textos que nós lemos nesse momento, que nós meditamos, Evangelho de Marcos, João, nós vamos abordar nessa manhã sobre o tema de paradoxos bíblicos, e o entendimento é sobre o seguinte: é melhor dar do que receber. O que você acha? Qual é a sua visão sobre isso? Nós vemos que os textos falam bem isso, o entendimento, né? Que é melhor você dar do que receber. A Bíblia dá esse entendimento. E nós vamos meditar nesse contexto desse entendimento, nós vamos meditar qual o sentido disso. Porque na sociedade que nós vivemos, esse ensinamento de Jesus parece loucura.
pois nós vivemos numa cultura em que as pessoas querem levar vantagem em tudo, ganhar o máximo que puderem, querem para si e dificilmente pensam nos outros. E Jesus então traz esse contexto totalmente diferente desse entendimento que nós temos ocidental. É melhor dar do que receber. Voltando para a história do jovem rico, nós lemos o texto que Jesus fala sobre o jovem que tinha muitas posses e tinha muitos bens, e esse jovem ele chegou a Jesus e fez uma pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus perguntou: você cumpre os mandamentos? E falou os mandamentos. E aquele jovem falou: mestre, eu cumpro isso, aliás, tenho cumprido isso, desde que eu sou um menino eu tenho cumprido isso. E Jesus falou: então só falta uma coisa para você, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me, você ajuntará riquezas no céu. E aquele jovem, nós lemos do texto que ele ficou muito triste e saiu cabisbaixo porque ele tinha muitos bens, ele tinha muitas riquezas e ele não estava disposto a deixar as suas riquezas e seguir Jesus. Ele não estava disposto a renunciar por amor ao Evangelho, por amor à verdade. E eu pergunto para você, qual o seu entendimento sobre isso que nós estamos falando, esses textos que nós lemos? Para você, o que você acha? Qual é a sua visão nesse sentido? É melhor dar do que receber? Você concorda com esse entendimento? Ou você tem o entendimento da maioria das pessoas da cultura ocidental? Como eu disse, as pessoas querem sempre ter mais, juntar, e os outros vão ficando para depois. Se der, eu pego e ajudo outra pessoa. Se der, eu faço a minha obra de caridade. Mas eu tenho que ver a minha condição, eu tenho que estar numa boa condição, sempre numa condição melhor, crescer em todas as áreas, todos os aspectos. Então eu penso em mim e dificilmente eu penso em outra pessoa. Mas para os especialistas financeiros, quem sabe trabalhar com dinheiro, ele poupa. Quem sabe trabalhar com dinheiro, ele investe. Ele não gasta tudo que vem em suas mãos. Ele não sai ajudando todas as pessoas. Primeiro ele pensa nele, na condição dele, a fim de que ele possa acumular, a fim de que ele possa ter uma vida estável, uma vida mais tranquila. E se ele investir aquilo que vem nas suas mãos, vamos falar sobre dinheiro, se ele investir os ganhos financeiros que vêm em suas mãos, fizer bons investimentos, então essa pessoa vai ser uma pessoa bem-sucedida, vai ser uma pessoa provavelmente que vai se dar bem na vida financeira. E aquela pessoa que costuma ajudar as outras pessoas, costuma não guardar, não reter aquilo que vem em suas mãos, mas ele procura ajudar, procura ser uma pessoa bondosa. Essa pessoa, dificilmente essa pessoa ela vai ter uma vida mais tranquila lá na frente, dificilmente essa pessoa ela vai enriquecer e tudo mais. A tendência é essa pessoa ela se empobrecer cada vez mais. Esse entendimento não é totalmente errado, ou seja, a pessoa não pode gastar tudo que vem em suas mãos. Pode ser uma pessoa pródiga que gasta tudo que vem em suas mãos sem pensar no amanhã, sem pensar no futuro. Não é esse o entendimento. Então esse entendimento ele não está de toda forma errado. É um entendimento até correto se nós formos analisar. Mas se nós analisarmos a história do jovem rico, que nós lemos no texto, vemos que a Bíblia não condena a riqueza, mas o amor ao dinheiro. A Bíblia fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, pois onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, quando Jesus ele pega e fala com esse jovem, conhecido como jovem rico, e Jesus fala que ele deveria vender tudo e dar o que ele tinha para os pobres, Jesus quis colocar em evidência o que estava no coração daquele jovem, ou seja, qual era a prioridade dele. Que no caso em tela, pelo contexto, nós conhecemos a história, nós vimos que a prioridade dele não era o reino de Deus. Tanto é que ele recusou aquela proposta. Aquele jovem amava mais a sua riqueza do que Deus. E quando ele foi confrontado sobre isso, ele se entristeceu e se retirou
né? Porque para ele, por mais que Jesus estivesse fazendo coisas maravilhosas, milagres, por mais que Jesus, as pessoas declaravam e reconheciam que Jesus era o Messias, mas ainda assim aquele jovem não estava disposto a deixar as suas riquezas, os seus bens, aquilo que ele adquiriu ao longo da sua vida, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. E ele não aceitou a proposta que Jesus então o fizera. E quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, nós temos que entender o seguinte, que o maior dom de todos é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Está lembrado? Jesus disse que é melhor nós darmos do que nós recebermmos. Mas poucas pessoas desfrutam dessa bem-aventurança, pois as pessoas querem ganhar o máximo que puderem. Nós devemos entender que dar é melhor do que receber, porque nós somos muito abençoados dando do que recebendo, mais abençoados dando do que recebemos. E por isso nós não podemos deixar de fazer bem às pessoas. Quando nós somos crianças, nós ficamos ansiosos, né, com o que ganharemos no aniversário, com o que ganharemos no Natal. A gente começa a imaginar aquilo que nós desejamos e nós ficamos ansiosos nesse sentido, Dia das Crianças, festas comemorativas e datas comemorativas em geral, não é mesmo? Você já deve ter se pego dessa maneira. Se você voltar aí, você vai se lembrar o quão ansioso você ficava nessas datas especiais, esperando e desejando aquilo que você iria ganhar, aquilo que você tinha pedido para o seu pai, para a sua mãe, para o seu vovô, para a sua vovó, né? A criança, ela tem muito disso. E, queridos, esse ensinamento de Jesus, que é melhor dar do que receber, parece loucura, pois nós vivemos em uma cultura em que as pessoas querem levar vantagem em todos os aspectos, né, ganhar o máximo que puderem, como eu já mencionei no início, mas nós que somos cristãos, nós precisamos entender que experimentar a alegria de doar o seu tempo é algo maravilhoso, os seus recursos, os seus talentos, aquilo que Deus coloca em suas mãos, até as suas próprias habilidades, doar as suas habilidades é algo extraordinário, é algo abençoador. Tudo que Deus te deu, porque aquilo que Deus nos dá, nós não podemos esquecer que nós somos mordomos do Senhor. Muitas vezes a pessoa pega e ela se coloca declarando, eu não vou dar, eu não vou ajudar fulano ou ciclano porque é meu. Eu peguei e trabalhei, eu corri atrás e eu juntei e isso é meu e eu não vou ajudar ninguém que não fez nada. Eu não vou ajudar ninguém que não se esforçou como eu me esforcei, perdão. Eu já peguei pessoas com esse tipo de entendimento, falando assim, e isso é comum as pessoas falarem. Você já deve ter presenciado pessoas tecerem tipos de comentários nessa natureza. Só que nós não podemos esquecer que nada do que nós temos é nosso. Lembre-se que aonde nós vamos, o final de todos nós não vamos carregar e levar as nossas riquezas. Afinal, caixão não tem depósito, não é verdade? Então, nós não podemos esquecer que tudo aquilo que vem em nossas mãos é o Senhor, é Deus que nos dá. Deus nos dá saúde, Deus nos dá habilidade, Deus nos dá recursos, Deus ele nos abre portas. Tudo aquilo que nós temos é de Deus. E nós somos simplesmente mordomos para administrar aquilo que Deus confiou em nossas mãos. O entendimento bíblico é nesse sentido. E Deus, ele espera que nós usemos os recursos, que nós usemos tudo aquilo que ele coloca à nossa disposição e em nossas mãos, a fim de abençoar outras pessoas, a fim de ver outras pessoas que muitas vezes não foram favorecidas como nós, sendo abençoadas por nós. Essa é a proposta do Evangelho. Afinal, nós não podemos esquecer que ninguém é tão pobre de uma maneira que não possa dar, e nem tão rico que não possa receber. Todos podem experimentar essa bem-aventurança que está escrito nas Escrituras. É melhor dar do que receber. Então, dar não é uma questão de quanto dinheiro nós temos em nossas mãos, no banco, mas de quanto amor nós temos no coração. Muitas vezes nós vemos uma pessoa que não tem muitos recursos e essa pessoa ela se compadece do próximo e ela pega e abençoa o próximo. E nós vemos em contrapartida outra pessoa que tem muitos recursos, mas essa pessoa ela retém, essa pessoa deixa entrar um espírito, um sentimento de avareza
dentro de si e ela retém e não abençoa outras pessoas. Nós sempre vamos ser abençoados por Deus se nós tivermos esse entendimento. A Bíblia, ela não condena a riqueza, como eu já mencionei, desde que o dinheiro seja conquistado com trabalho, de uma forma honesta e usado com generosidade e altruísmo. Ele será uma bênção na sua vida. Então o problema não é ser rico, o problema que a Bíblia condena é a avareza, porque Deus, ele me abençoa, mas o objetivo é que eu abençoe outras pessoas. Esse é o objetivo e essa é a proposta do Evangelho. Não é pecado você ser rico, não é pecado você crescer financeiramente. O pecado é você ser avarento, o pecado é você colocar o seu coração nas suas riquezas, porque aí você vai estar entrando em conflito com a palavra do Senhor. Então o problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. Pense nisso. Enquanto uns, queridos, têm de sobra, nós vemos que nós vivemos numa sociedade que tem tantas pessoas em dificuldade, tantas pessoas passando até fome, necessidades mínimas, né? Nós temos visto isso nesse tempo que nós estamos vivendo agora de pandemia, o quão as pessoas elas necessitam, o quão as pessoas precisam de recursos, de ajuda, de uma mão amiga. Nós vemos pessoas passando necessidades básicas e muitas vezes nós temos condições de abençoar e muitas vezes nós não o fazemos. E Deus espera que nós venhamos fazer justamente o contrário, abençoar aqueles que precisam. Lembra que a palavra do Senhor fala que Jesus ele vai falar em determinado momento, depois que findar todas as coisas, vai ter o grande julgamento. E Jesus ele vai pegar e falar que ele teve fome e nós demos de comer a ele, ele teve sede, nós demos de beber, ele teve frio e nós o vestimos. Ele vai falar essa frase. E as pessoas vão perguntar para Jesus, quando é que nós te vimos com fome ou com sede, te demos de beber, ou com frio e te vestimos? E Jesus ele vai falar, quando você fizeste a um desses pequeninos, a mim vocês fizeste. Mas Jesus também ele traz uma palavra pesada, uma palavra terrível até, porque ele vai fazer essa pergunta também para outras pessoas. Você me viu nu e não me vestiu, me deu comer, eu tive sede, você não me deu de beber. E as pessoas vão perguntar para Jesus, quando foi que nós te vimos com frio e não te demos agasalho? Ou quando foi que nós tivemos com fome, te vimos com fome e não te demos de comer? Ou quando foi que nós recusamos um copo de água para o Senhor? Aí Jesus vai falar, quando vocês não fizeram a estes pequeninos, vocês não fizeram a mim. Veja que coisa tremenda de um lado e terrível de outro lado. Então a proposta é essa, querido. Quando Deus fala que nós devemos dar, que é melhor dar do que receber, é nesse sentido. A essência do Evangelho, a proposta do Evangelho é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você percebeu, quando a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, não é loucura, não é conforme o senso comum pensa e conforme o senso comum declara, mas é uma verdade no reino de Deus. Quando eu entendo essa essência do Evangelho, não há contradição no entendimento, porque, como eu disse, a maior expressão do Evangelho é o amor. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Lembra? Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amará o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o entendimento bíblico, essa é a essência do Evangelho. Então, se nós compreendermos o sentido do Evangelho, nós vamos ver que não há contradição na frase de Jesus, lembrando que o paradoxo é subjetivo. Talvez você tenha até essa compreensão, você não tenha dúvidas em relação a isso, mas possa ser que outras pessoas tenham dúvida em relação a isso, e por isso nós estamos tentando abordar aqui alguns textos, alguns entendimentos
que possam ser paradoxais para muitas pessoas, mas analisando, estudando e refletindo o contexto da palavra, o entendimento correto das Escrituras, nós vamos ver que não há paradoxo, não há conflito nas afirmações. Então, é melhor dar do que receber. Nós vimos isso nessa manhã. E dito isso, queridos, então ficam algumas perguntas para nós refletirmos sobre esse tema, sobre esse entendimento que nós falamos há pouco. E eu pergunto para você, e você reflita aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Tem muitas pessoas que estão trabalhando em atividades essenciais e estão trabalhando até nesse dia de domingo. Então, aonde você estiver, reflita e fica como retórica para você. Estou convencido de que dar é melhor do que receber? Você está convencido de que dar é melhor do que receber? Eu preciso me convencer disso para colocar em prática? Tenho facilidade em dar? Em dar o quê? Tem coisas que tenho dificuldade para dar? Por quê? Aí ficam duas questões. Olhando para a minha vida, vejo que estou acumulando riquezas ou entrando em uma rota de doação agressiva. O que me falta, se é que falta, para que eu entre de cabeça no caminho do dar, me integrando aos outros? Ficam aí essas questões e essas perguntas para você meditar sobre esse tema que nós abordamos há pouco. É melhor dar do que receber. Então, queridos, nós ficamos por aqui nessa manhã. Espero que tenha sido um tempo de bênção para a sua vida. Lembrando que nós estamos estudando sobre paradoxos, nós estudamos sobre o paradoxo do amor, nós estudamos sobre a ansiedade, nós vimos sobre a predestinação, nós vimos alguns temas que são paradoxais nas Escrituras. Hoje nós vimos sobre esse, é melhor dar do que receber. E se você tem algum tema, tem algum versículo, alguma passagem bíblica que você acha que há uma contradição e você não tem compreendido, você pode nos enviar a sua questão, a sua pergunta nos canais disponibilizados pela igreja, no YouTube ou nos aplicativos, e nós vamos procurar tirar as suas dúvidas. E vamos até falar a eventual dúvida que você tem, algum paradoxo que possa ter presente aí na sua leitura, no seu estudo bíblico, e quem sabe seja a mesma dúvida que outras pessoas tenham. E então nós vamos poder esclarecer e ser abençoados. Então, não deixe de participar, não deixe de enviar a sua pergunta. Amém? E nós ficamos por aqui então, que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo encontro, no próximo domingo.